Hoje a gente está conversando aqui com o Bruno, que é um cara que eu conheço há muito tempo, mas eu nunca conheci, né? São coisas do mundo moderno. Que eu conheço. Nossa, Bruno, quanto tempo faz que a gente se conhece assim de internet? Acho que aquele grupo do Orkut lá, quando a gente começou a conversar, era o quê? 2005? Eu acho que tem aquele grupo dos adventistas, né? É, eu lembro tu lá, mas eu era um pirralho, né? Tipo, É mesmo? Quantos anos não você que eu tem? era um velho, mas eu tenho agora 32. Eu tinha, sei lá, eu era adolescente ali. Tá. E depois no Facebook, etc. No Orkut eu mais olhava do que. E foi muito importante para mim o Orkut, sabe? Tipo, eu vi ali que tinha gente que pensava muito diferente de mim. Isso daí foi uma coisa muito importante para mim. São coisas meio bobas, mas no final é legal ter esse tipo de ferramenta, né? Tipo, faz parte da gente. A gente aprende bastante com essas coisas, né? Inclusive, inclusive tem um pessoal que discorda em coisas que eu achava que um cristão nunca poderia discordar, sabe? Aí quando eu vi uns crentes discordando sobre determinado aspecto, eu falei, ih, rapaz, esses cabos inteligentes aqui pensando isso. Então, esse negócio também foi uma coisa que me marcou muito no final do Orkut, sabe? Sim, não, é legal isso. E você, Bruno, hoje você já não é mais aquele adolescente, né? Você. Não, Qual que é a tua formação hoje? O que que você faz é, em geral? Claro que essa é uma pergunta que é sempre meio, tipo, capciosa, né? O que que você faz? A gente sempre pensa no aspecto profissional. Mas, além disso, o que que você estuda? Qual a sua formação? E o que você faz mesmo no dia a dia, não só profissionalmente? então, digamos assim, minha vida profissional se divide em duas partes. Eu sou professor de filosofia e desenvolvo pesquisa em filosofia, essas duas coisas. Então, como professor, eu sou literalmente professor do ensino fundamental, do ensino médio e do curso de teologia aqui de João Pessoa, da Faculdade Internacional Cidade Viva. É, Aí o pessoal pode pensar, ixi, como é que dá conta assim? É porque a filosofia só tem uma turma, entendeu? Tipo, é uma aula no sexto ano, um ano no sétimo, um ano no oitavo. Então, dá trabalho você juntar hora a aula em filosofia. Cara, que louco. Então você dá aula em todos os níveis, o fundamental, médio e superior. Aham. Por isso que, tipo, de manhã eu acordo com gente me chamando de tio Bruno e Platão assim, assim. E de noite é o pessoal perguntando sobre planting, entendeu? Aham. Então, é desse jeito minha vida profissional, assim, como professor de filosofia. E é uma coisa que eu nunca pensei que eu ia gostar tanto, sabe? Inclusive com as crianças mesmo. Eu gosto muito da aula de filosofia para as crianças, sabe? É Pô, mesmo? as crianças do ensino médio. Eles têm umas. Eu boto umas experiências de pensamento dos filósofos, sabe? E eles têm umas tiradas aqui que é muito interessante. Então, dá um gosto você ver a criança pensando, desenvolvendo, raciocinando em cima daquele problema que você colocou, sabe? É, Sei lá, dá uma satisfação em mim que eu acho isso muito, digamos assim, muito agradável e muito, não é reconfortador, mas assim, é, sabe aquela palavra, Rony, que eu esqueci de que traz uma volta? Sei, Não sei a palavra. não sei exatamente a palavra que você está pensando, mas eu entendo. Porque a ideia é que você está ajudando realmente na formação de uma pessoa nova e que ela tem um potencial lá na frente que ninguém sabe até onde aquela pessoa pode ir e tal. E no outro, eu desenvolvo do pesquisa em filosofia. Basicamente o quê? O meu doutorado, eu estou em processo de escrita, né? Eu leio e escrevo. Tá, Eu comparo dois filósofos cristãos, Alvin Planck e o Richard Swinburne. tá. Então, eu estou finalizando minha... ano que vem eu finalizo minha tese. Talvez se não, ano que vem eu qualifico e eu acho que também finalizo a minha tese, sabe? Faço os dois. Além disso, eu sou bolsista de uma organização americana chamada Fundação Templeton.
onde eu desenvolvo 2 argumentos em favor da existência de Deus. Aliás, é para eu desenvolver um, mas eu achei 2 argumentos em favor da existência de Deus. O final da Bolsa, o objetivo é internacionalizar a produção de filósofos brasileiros em periódicos internacionais de filosofia da religião. Então, até novembro de 2021, até novembro, eu vou publicar 2 artigos com esses 2 argumentos, um artigo para cada argumento, sobre esses 2 argumentos que eu estou pensando aí em favor da existência de Deus, entendeu? Que bacana, Bruno. Legal. E aí vem a pergunta que eu disse que ia fazer, que é básica. O que que é filosofia, afinal? O que que faz um filósofo? Então, eu penso que a gente pode dizer o seguinte, Rony, existe uma atitude que faz o filósofo. Essa atitude os gregos chamavam de talma. Né? Talma? Talma. Talma é a palavra grega para espanto, admiração. É a palavra grega para... sabe quando você está admirando uma paisagem e você fica vislumbrado? Sabe quando você está admirando o pôr do sol e você fica espantado? Sabe quando você está vendo aquelas imagens da Via Láctea, aliás, e você tem um certo deslumbre? Pronto, isso é o talma. De acordo com Platão e Aristóteles, a filosofia ela nasce do talma, ela nasce desse espírito de admiração, mas para com o mundo. Por quê? Porque geralmente as pessoas elas pensam que o mundo é algo assim habitual, normal. Você não raciocina muito sobre o mundo, você não pensa muito sobre o mundo. Né? Uhum. Você não está muito preocupado se você pensar se você tem livre-arbítrio ou não, se Deus existe ou não, se a gente é só matéria ou a gente é matéria e espírito. Você não está preocupado com essas coisas, sabe? E aí, o filósofo é aquele que pensa que essas coisas elas merecem uma reflexão racional mais séria. Por quê? Porque eles ficam tão espantados com essas coisas, ele fica tão admirado com essas coisas, que ele se propõe a analisar e estudar mais profundamente essas coisas. Então, a filosofia seria, digamos assim, uma reflexão racional sobre as grandes questões da vida. E ela se origina nessa admiração que a gente tem para com o mundo, entendeu? Essa admiração que a gente tem para com a vida. Cara, Então, parece uma coisa poética, mas Platão e Aristóteles, eles diziam que o espírito da filosofia estava aí. é muito interessante isso, principalmente quando a gente fala desse que é o tema que você se dedicou dentro da filosofia, que eu posso dizer que seria uma filosofia da religião, alguma coisa assim? Isso. Porque Exatamente. eu não sei, o que eu vou falar agora é coisa de leigo, né? Eu não sei se tem algum autor que. Quer dizer, eu até conheço um autor que fala mais ou menos sobre isso. Mas que, de certa forma, a fé também vem desse meio, desse talma também, não é? Eu penso até em algumas passagens bíblicas, o Salmo 8, por exemplo, que Davi fala, olha, quando olho para o céu, a grandeza de tudo isso, aí eu fico pensando, pô, quem é o homem para que Deus pense nele e tal. Também tem aquele Salmo 19, né, que os céus declaram a glória de Deus, a natureza fala, mas não é uma fala com palavras, é uma fala silenciosa, tem um pouco a ver com isso, né? Porque tem um autor que é um autor que eu cito bastante aqui, que é o Abraham Heschel. E ele fala que o oposto da fé não é o ceticismo, mas é a indiferença, é você ser indiferente em relação ao mundo, à realidade. Porque ele também entende que a fé nasce disso. Você olha para as coisas, você se espanta com tudo, você tem... A descrição é a mesma, é esse tal. Você fica espantado com tudo, e se você não tem essa sensação de maravilhamento, você não tem como se relacionar com Deus. Porque a relação com Deus nasce disso. Você concorda com isso? Você acha que faz sentido? Faz, Rony. Inclusive, Aristóteles, no livro dele, Metafísica, ele diz isso. Ele diz que ele está se referindo lá ao religioso no sentido do cara que, por exemplo, adora os deuses gregos. E ele diz, o espírito do Talma estava ali também. Por quê? Porque eles olhavam para o mundo, aí via que uma divindade criou lá o mundo e achavam que essa divindade era digna de adoração. Estava nessa divindade como digna de adoração. Né? Então, tem um romance chamado Mundo de Sofia que o Gardner
ele vai dar um exemplo que eu gosto muito, né? Que é o exemplo do... a criança, ela nasce com essa admiração. A criança, ela nasce com uma certa curiosidade intrínseca sobre o mundo. Eu vejo minha filha agora crescendo e, caramba, ela pega na minha cara, né? Tipo, nos meus cabelos, etc. Mas, assim, ela não pega exatamente para brincar, sabe? Ela pega de curiosidade mesmo para ver aquilo, né? Coisas que são E, normais, comuns, pra ela são espantosas, né? Ela ainda não fala, né? Ela ainda é e, pequenininha. e não fala. E o que é engraçado é que aí o Justin Gard vai dizer, à medida que a gente vai crescendo, a gente vai se habituando a essas coisas. A gente vai achando que essas coisas são não dignas de deslumbramento. E Santo Agostinho, no livro Confissões, ele tem uma passagem que é muito significativa, né? Santo Agostinho diz o seguinte, as pessoas se deslumbram com as montanhas, com o céu estrelado, etc. Mas você já parou para parar para pensar no que é a sua memória? Na capacidade de você recordar de algo e aquilo que trazia uma lembrança afetiva, que te traz boas sensações. O mundo tem aí na sua cabeça. Então, como isso aí não é digno de maravilhamento? Nas primeiras aulas, geralmente eu tenho uma disciplina que eu sou professor de introdução à filosofia, no curso de teologia. A primeira aula é sobre isso que a gente está falando, sabe? E eu trago as citações de Aristóteles, de Platão e de Agostinho, aí em Confissões. E eu penso, Deus criou esse mundo maravilhoso. Como assim esse mundo maravilhoso não é algo assim banal, normal, algo comum? Não, é um mundo deslumbrante que Deus criou. Sabe? Quando a gente pensa na majestade de Deus e quando a gente vai se aprofundando sobre temas teológicos, não é o tipo de coisa, e justamente esse ponto, né? Não é o tipo de coisa para você ficar indiferente. Quando você pensa na encarnação, né? Poucos cristãos pensam na encarnação, sabe? Deus deixa tudo e aí ele se torna homem. Quando você pensa nisso, olha, no tipo de humilhação que o nosso Deus sofreu, assim, isso é uma coisa assim digna de espanto e admiração que te leva à investigação, sabe? Que te leva a meditar sobre isso, que te leva a pensar sobre isso. Então, daí você tem o espírito da filosofia fortemente e do teólogo também, a gente pode pensar, né? Aham. Aliás, Bruno, eu quero que você julgue meu argumento agora. Porque tem um Uhum. pensamento que me conforta às vezes, que seria um argumento contra o deísmo, que se fala, que é a ideia de que Deus criou o mundo e abandonou o mundo, que ele não se relaciona com o homem, né? Eu Uhum. fico pensando, se Deus se importou em criar o mundo, se há um Deus consciente, um Deus que tem uma consciência, e se importou em criar o mundo, pra mim é inconcebível que esse Deus não se importe em se relacionar com o único ser consciente que a gente tem, que a gente conhece, que é o homem. Então, Rony, essa questão é interessante, porque, assim, primeiro no deísmo, assim, os deístas, como eles não trabalham a partir de uma revelação, né? Então eles tinham várias concepções diferentes sobre a divindade que eles acreditavam. Eles não sabiam se ela era pessoal ou não. Então, assim, poderia ser que Deus fosse um ser não pessoal. Deus não quisesse, ele fosse um primeiro motor imóvel, como diz Aristóteles. Não quisesse. Então, aí não faria muito sentido falar em relacionamento, porque você não se relaciona com motores, pedras, esse tipo de coisa, né? Tá. Agora, por outro lado, Rune, eu penso que é inconcebível realmente você pegar esse atributo. Por isso que na filosofia esse atributo, para mim, é um atributo que merece muita reflexão, o atributo da pessoalidade de Deus. Porque isso é o que diferencia as três grandes religiões monoteístas, que são teístas, o cristianismo, o islamismo e o judaísmo, de todas as outras correntes filosóficas. E Deus é um ser pessoal. E Deus é um ser pessoal que nos criou a sua imagem e semelhança e há um tipo de relação que a gente mantém com esse ser pessoal. E se ele tem os atributos do que o teísmo afirma que ele tem, então eu julgo que esse é um bom argumento, Rony. Não faz sentido do porquê é que ele não se relacionaria com as suas criaturas. Não faz o menor sentido, sabe? Isso acontece entre nós, seres humanos, sabe? Se nós, seres humanos, fôssemos capazes de criar
sei lá, um tipo de inteligência artificial que de repente desenvolvesse o atributo da consciência, eu duvido que a gente deixaria isso dentro de um computador. Eu penso que isso é metafisicamente impossível, entendeu? Fazer esse tipo de coisa. Mas se, digamos assim, sei lá, se acontecesse, mas eu duvido que a gente não ia querer bater um papo com essa inteligência artificial. Aham. Duvido. A NASA gasta aí. A NASA não, perdão, mas assim, você tem o projeto 7, que ele vive aí atrás de seres inteligentes, conscientes, etc. Então, me parece que é uma necessidade de um ser pessoal buscar outros tipos de consciência para se relacionar. No caso de Deus, a gente não está falando de uma necessidade. Né? Deus não tem a necessidade, principalmente no cristianismo, Deus é trino. Mas, ao mesmo tempo que a gente não está falando de uma necessidade, a gente pode argumentar em termos de digamos assim, de algo que não é esperado, que um Deus pessoal crie seres pessoal e não se comunique com eles, não É, fale com eles. eu não penso em termos de Sabe? necessidade, mas em termos de desejo. Ele com certeza ia querer ter esse tipo de relacionamento, né? Isso. E eu não consigo imaginar nenhuma possibilidade, Rony, aqui na minha mente, de um ser pessoal que, diante de uma outra consciência, não ia querer se relacionar. Rapaz, eu não consigo imaginar, sabe? Sabe que tem uma coisa em Gênesis que é bem interessante, que é um detalhezinho, que é uma palavrinha que faz muita diferença, né? Porque quando Deus cria os peixes, os grandes peixes, o texto bíblico fala que ele criou e falou, sede fecundos, multiplicai, ele fala exatamente a mesma coisa que ele fala para o homem, né? Mas quando ele fala para o homem, quando ele cria o homem, né? Então, e o texto diz assim, então Deus lhe disse, sede fecundos e multiplicai. Ou seja, no primeiro, Deus fala. E no segundo, Deus fala para ele. A gente vê que o texto bíblico é muito bonito por causa disso, que o autor tem esse tipo de cuidado. Então, pela primeira vez, Deus está se relacionando com uma criatura, sabe? Um dia desse eu estava vendo uma fala do Jonas Madureira, ele dizendo porque ele acredita que Adão é literal. E uma das coisas que ele dizia era justamente algo nesse sentido, sabe? Ele disse, por que eu acredito que Adão é literal? O que Deus falou foi, o combinado foi Deus e Adão. Foi Deus e aquele cara ali, aquela pessoa específica ali. A aliança de Deus é com ele. Tem uma pessoa específica, tem CPF, RG, identidade, não é com abstração, não. Porque Deus é um ser pessoal. Eu achei isso muito, digamos assim, muito bacana, né? Quando o Jonas Madureira fez. Porque Deus não está lidando com entidades abstratas assim. Né? Deus está lidando com seres pessoais. Isso faz toda a diferença. Inclusive, eu penso que essa é uma das grandes resistências da espiritualidade moderna, sabia? Eu concordo com você. Porque, assim, as pessoas estão propensas a aceitar que existe uma força superior, impessoal, que não governa, que governa, assim, o universo, mas que não se mete na vida de ninguém. Agora, o negócio é ele querer se relacionar com a gente. Aí surge problema. Então, boa parte das pessoas que existe uma alma que conduz o mundo, que traz boas energias, uma coisa assim bem pessoal. Ok, agora quando essa alma diz não faça isso, faça aquilo, Bruno, conversa comigo, aí você tem um problema na mentalidade moderna. Eu concordo plenamente. E essa é uma coisa que também ocupa muito a minha percepção de como as coisas são hoje. Que eu vejo uma certa, sei lá, uma certa misantropia no jeito das pessoas serem hoje. Elas meio que odeiam o ser humano. Então, a gente vê isso refletido em várias coisas, até coisas bobas, como muita gente fala, eu prefiro ficar com um cachorro do que ficar com gente, sabe? Que é uma coisinha boba, às vezes é uma piada, né? E eu adoro cachorro também, mas pra mim, uma fala dessa, e não só a fala, às vezes a fala é brincadeira, mas um pensamento desse, genuíno, beira a imoralidade. E é interessante isso, Bruno, porque eu lembro de ter lido em algum lugar que um tipo de religiosidade que é bastante popular hoje, que são as religiões orientais, né?
E eu sei que também Aham. religiões orientais, eu manjo muito pouco disso, então eu não vou nem me arriscar aqui a falar especificamente de um dos pensamentos, mas eu sei que tem uma ou mais correntes que pensam que o ser humano ele se torna superior quando ele vai se despessoalizando. Então, a Uhum. própria ideia de meditação, originalmente, dentro dessas religiões, era a ideia de você não se tornar mais um ser humano, mas você se tornar um só com a pedra, com a montanha e com o rio, e você se despessoalizar. E esse tipo de ideia vai se tornando cada vez mais popular hoje. As pessoas acham bom você não ter que se relacionar. Você só tem um cachorro, que Uhum. ele é legal, porque você chega em casa, é uma semi-relação, porque você chega em casa, ele fica feliz, ele fica triste, mas ele nunca te confronta. Ele nunca fala, eu Uhum. discordo disso que você está falando, né? E é muito confortável, Uhum. né, viver uma vida assim. É. E é, eu lembro que uma vez, num programa de Fátima Bernardes, né, fui um representante de uma associação que eu faço parte, a Associação Brasileira de Cristãos na Ciência, ABC2, e surgiu um momento, algo assim. Aí eu lembro que a Regina Casé falou que ela aceita uma força impessoal, mas não um Deus pessoal. Por quê? Porque um Deus pessoal é... Ó, mas se a gente for aceitar um Deus pessoal, como é que fica o sofrimento da menina? Como é que fica isso? Então ele permite isso? Então, em outras palavras, o que é que Regina Casé está dizendo? Ó, ele tem vontades e afetos. Então, se você aceita um Deus pessoal, então você está se comprometendo com um ser que tem vontades e afetos. E aí muda o jogo. Uma coisa é a gente se relacionar com uma energia, a gente fazer uma meditação interior para se desligar do mundo, etc., para ficar só com a gente, sei lá. Mas outra coisa é você encarar o outro, né? Então Sim. aí as regras do jogo mudam. Eu acho que a gente pode até acabar antes da sua frase, né? Você comprometer com um ser que tem vontades e afetos, você pode até falar que as pessoas não querem simplesmente se comprometer, porque quando Deus é pessoal, e o jeito, pelo menos na Bíblia, que descreve você sempre se relacionar com Deus com algum tipo de compromisso, que tem toda a ideia das alianças e tal, você não tem um Uhum, relacionamento com Deus que é descomprometido. Se relacionar com Deus é, de certa uhum, forma, assumir um compromisso, né? Aí as pessoas já uhum. pulam fora, né? Porque é um tipo de coisa É, que hoje em dia não tá muito na moda. E por que isso? Por que a gente vivia numa sociedade, sei lá, sociedade moderna, antigamente, tinha aquela coisa de compromisso, de honra, o pai da família, ele tem o dever de sustentar. E hoje em dia você não tem mais essa ideia de que você tem um dever, você está comprometido com algo, você tem tem algo, tem coisas que você tem que assumir como compromisso. Por que você acha isso? tem um filósofo que eu gosto muito, chamado Charles Taylor. Ele escreveu algumas obras interessantes, né? As Fontes do Self, A Ética da Autenticidade. E esse filósofo vai dizer que existem vários bens que nós seres humanos valorizamos. O bem é aquilo que a gente gasta nossa energia, nossa disposição, nossos talentos, é aquilo que a gente valorizamos pelo que ele é. Uhum. E dentro desses bens, a gente sempre coloca um hiperbem, como ele vai chamar, que é para organizar como é que vai ser a hierarquia dos outros bens. Então, a gente sempre coloca um bem principal e a gente pauta os outros bens a partir desse bem principal. Esse bem é no sentido moral E aí, mesmo, de certo e errado? aham, Tá. então, existe uma miríade de valores e a gente não julga todos os valores iguais, a gente julga uns mais importantes do que outros, né? Tá. E aí o Taylor vai dizer que qual é o grande hiperbem da modernidade? O grande hiperbem da modernidade é o sentimentalismo, a autoexpressão. Então, todos os outros bens que impedem você digamos assim, de ou se relacionar com os próprios sentimentos, ou de extravasar os próprios sentimentos, eles são vistos como negativos na sua estrutura moral, na sua hierarquia moral. Sabe? Então, a ideia de dever, é, muitas vezes, por exemplo, se a gente pegar Kant, ele vai até de encontro, o dever vai às vezes contra aquilo que eu quero fazer. Só que o quero é o meu grande hiperbem.
Então, se na hierarquia dos meus valores o dever vai contra o quero, pior para o dever. Então, no final das contas, a gente tem esse problema do que a sociedade contemporânea colocou como o seu grande perverso, né? Tá. Sabe? Isso que muito vem desse ponto que Charles Taylor. Você passa hoje por uma sociedade, por o que alguns pensadores chamam de revolução afetiva, onde os afetos estão em primeiro lugar, e os afetos, eles são, muitas vezes, né, quando eles são colocados de forma tão, digamos assim, majestosa em primeiro lugar, eles são antíteses de coisas como honra, compromisso, dever, etc. Cara, isso faz muito Porque, sentido, isso explica muita coisa. porque assim, né, tipo, eu vou manter um relacionamento enquanto afetivamente ele me está dando uma volta. Depois que ele afetivamente deixa de me ajudar, então eu descarto, tal como eu descarto, sei lá, um copo d'água que já não serve mais. Mas o importante é que me preencha emocionalmente, no final das contas. Tá. Não, pensando nesses termos, pra mim faz todo sentido também as pessoas quererem um Deus onde você não necessariamente se compromete com ele. Você pensa em Deus, Deus te ajuda, Deus é bom, Deus traz boas energias, mas não venha Deus me dizer o que, que eu devo ou o que não devo fazer. Uhum. É mais ou menos essa É um linha, certo né? terapêutico, né? Como que é? Eu não lembro quem chamou isso, diz que é um certo deísmo terapêutico. Deísmo terapêutico, né? Deus, a diferença de Deus para um terapeuta é que ele tem poder de me dar aquilo que, digamos assim, vai saciar o meu coração, né? O terapeuta não pode dar Tá. isso. E aí, adoro esse Deus, né? É um Deus muito bacana, no final das contas. Me dá tudo que meu coração quer. Sabe o que, que eu fico pensando, Bruno? Que esse. O que a sociedade quer hoje. Não, até seria legítimo se fosse possível, mas não é. Porque Uhum. não é possível você ver numa sociedade onde todas as pessoas elas têm o seu afeto como sendo esse hiperbem, a base de tudo. Porque quando você coloca os seus sentimentos, os seus afetos acima de tudo, você compromete os sentimentos de outros. Eu vejo, por Uhum. exemplo, um caso que para mim faz muito sentido, é bem significativo disso. Por exemplo, o fim da instituição casamento, como um relacionamento compromissado com alguém que, tudo bem, eu não tô feliz com essa pessoa, mas eu tenho um compromisso com ela, né? E a ideia do casamento se reflete totalmente na ideia de filhos, né? Porque uma coisa que é fora de debate é que filhos de pais divorciados têm uma série de problemas que filhos de uma casa estável não têm. Então, Uhum. quando você coloca os seus afetos acima de tudo, você acaba influenciando outras pessoas. Esse filho vai ter problemas em relação a isso, problemas com os afetos dele, inclusive, que não são Uhum. culpa dele. São culpa de outra pessoa que tomou outra decisão. Então, na verdade, vai virando uma bola de neve. As pessoas vão fazendo as coisas do jeito que elas querem e elas vão afetando outras pessoas que vão ter outras questões e que vão querer resolver cada um de um jeito. E a sociedade vai caminhando cada um para um lado. Ela vai sendo desse jeito, vai sendo totalmente divergente, né? Não sei se você concorda com isso. Uhum. Tem um filósofo conservador que eu gosto dele, não é Edmund Burke. Ele diz que a sociedade ela é um pacto entre os vivos, os mortos e os que ainda não nasceram. E a família é muito importante nesse pacto. Por quê? Porque ela preserva o futuro. Ela é o que ela é, digamos assim, a instituição que gera o futuro. É a instituição também que, de alguma forma, cuida do passado, que traz os valores do passado, etc. Então, a sociedade, ela não começa no presente e termina no presente. Ela tem compromissos com a geração futura e a geração passada. Então, quando você, digamos assim, desfaz o,
a instituição do casamento, a gente não está falando só de mera moralidade tradicional. Entendeu? Você está afetando, digamos assim, um pensamento civilizacional. Que o casamento não é uma instituição, em primeiro lugar, afetiva. Ela é também afetiva, mas ela é uma instituição também moral, onde a gente faz promessas, a gente se compromete em cumprir as promessas que faz. A gente mostra aos nossos filhos que, por exemplo, a gente é capaz de prometer algo e cumprir, porque é muito difícil você prometer o amor e cumprir o amor. Aham. Né? Não é tão fácil assim, não. E os filhos crescem em uma sociedade onde eles veem que a palavra da gente é levada a sério mesmo, porque quando eu estava lá na frente do pastor, das minhas famílias, dos meus familiares, dos meus amigos, e eu prometi que era na saúde e na doença, aquilo ali não era mero voto, prometi para Deus, na frente de Deus, aquilo ali não era meras palavras, não. Eu prometi mesmo, e aí meus filhos vão ver que eu estou levando mesmo a sério a minha palavra. Né? É interessante, né? Que esse é um valor bíblico bem forte, né? O próprio Jesus falou, olha, é melhor você nem prometer nada do que você prometer e não cumprir. Porque essa é a promessa dos tolos, né? Inclusive, eu vejo como isso afeta a sociedade, né? Por exemplo, quando a palavra da pessoa não vale nada, o que vale é o que está no papel. Eu não vejo como, Rony, não tem uma ligação aí, sabe? Claro, as promessas da gente de aliança, que são as principais, a gente desfaz elas assim, com uma facilidade tremenda. Então, como a palavra da gente não vale nada, o que vale é o que está no papel. Sim. Como aquilo que a gente diz não vale nada, o que vale é só se alguém, ou seja, assinar, documentar, etc. E aquilo que a gente diz não tem valor nenhum. E que é interessante, né? De certa forma, a gente terceiriza a nossa moralidade para o Estado, de certa forma, né? Seria isso, tipo, não importa muito o que eu acho, o que eu penso, o que importa é que o Estado está impondo que é o certo e o que é errado. Seria, ou quando deveria ser o contrário, o Estado deveria refletir a moralidade daquele povo, mas não sei se faz muito sentido isso que eu tô falando. No final a gente tem assim uma transferência de responsabilidade mesmo. Tipo, o que a gente diz pode correr ao vento. Isso não importa no final das contas. E as pessoas não se tocam do que é a promessa da palavra que a gente deu naquele voto de aliança. Né? Então ali foi uma palavra muito séria. Então, e isso é contra o sentimentalismo, né? Porque assim, mas não está me preenchendo sentimentalmente, etc. Mas isso é cumprir promessas. Cumprir promessas a gente sempre vai ser agradável, sabe? É engraçado a gente ver como isso é simbolizado na cerimônia, né, Bruno? Do casamento. Que se você for pensar nesse sentido, o centro da cerimônia, o foco mesmo, é essa promessa. As pessoas estão reunidas ali para você assumir um compromisso. E o voto acaba não sendo o momento mais legal do casamento. O legal, o momento é, sei lá, beijar a noiva. Que é justamente uma expressão de afetividade, né? Que é o momento que todo mundo quer ter um monte de foto e tal. E que o símbolo do casamento são os noivos se beijando. Não são os noivos fazendo promessas um pro outro, né? Se comprometendo um com o outro. E agora você tem uma mania, né, dos próprios noivos escreverem os seus votos. Eles não quererem mais os votos tradicionais. E quando eles escrevem os seus votos, eles dizem simplesmente o que eles estão sentindo. Eles não fazem nenhuma promessa para o futuro. Tá. Isso aí é uma coisa irônica que eu observo, sabe? Então, você diz que ama muito, só que, caramba, você deu aquela festa, ninguém tem dúvida disso. A questão é o que você vai se comprometer dali para frente. Essa é a grande questão. Tem, às vezes, na Bíblia, tem uns casos que, rapaz, eu fico com muita vergonha quando eu leio. Fico com muita vergonha de mim, sabe? Quando eu leio o rei Dário, eu leio a palavra dele, meu. Aí ele tenta de todo jeito lá para Daniel, etc. Mas o cara deu a palavra era. de rei não volta atrás. Aquele cara lá de Juízes que era um irresponsável, que diz a primeira pessoa que sai de casa eu vou oferecer em sacrifício. É Jefté, se eu não me engano. Esse é um caso que é interessante, porque ele é absolutamente incompreensível dentro da lógica moderna. Para quem não conhece a história, é um sujeito que
fez uma batalha e aí ele prometeu que se ele ganhasse a batalha, a primeira pessoa que ele visse, ele ia sacrificar. Uhum. Né? E aí, quando ele termina, ele ganha a batalha e aí a filha dele sai comemorando, aí ele vê a filha dele e é aquela tragédia, né? Aquela tragédia grega, assim. Uhum. A minha própria filha e tal. Então, mas o que é interessante é justamente isso. A vida da filha dele não é mais Uhum. importante do que a palavra dele, do que o comprometimento que ele faz com o juramento que ele faz diante de Deus. É claro que para Deus nada nessa história faz sentido, porque Deus já proíbe o sacrifício Uhum. humano de partida. Mas a ideia na história é justamente isso. Agora, meu filho, você prometeu, você vai cumprir. Não é, por Uhum. que você prometeu? Ninguém pediu para você prometer nada. E a gente tem até no Novo Testamento, né? O próprio caso daquele casal, que eu nunca lembro o nome, que prometeu dar o Ananias dinheiro, e Safira, né? Aham. né? E o argumento de Pedro é justamente, gente, ninguém pediu para vocês prometerem nada, mas agora que vocês prometeram, vocês estão comprometidos com isso diante de Deus, né? O que você promete, a palavra que você dá diante de Deus, ela não é vazia de significado e de consequências. As consequências delas vão até o final, meu amigo. E a gente se comprometer com as palavras que a gente faz é um negócio que hoje em dia é totalmente sem sentido, assim, né? Na filosofia tem uma reflexão muito boa da filósofa Hannah Arendt, quando ela vai falar da relação entre promessa e aliança, sabe? E uma das coisas que ela vai concluir é que nenhuma sociedade estável vive sem promessas. E a palavra da gente é importante, justamente, as promessas da gente são importantes justamente para dar segurança a outra pessoa, né? Dar segurança ao outro. Então, mas eu não sei se eu vou cumprir. Ninguém sabe, mas assim, é o compromisso de que você vai cumprir, independente de você saber ou não. Porque se você só faz aquilo que você sabe, no final das contas, não é uma promessa, não você não está exatamente, nesse caso aí, nós seres humanos, você não está exatamente se comprometendo. Eu vi que eu vou cumprir, então deixa eu prometer aqui. Não é assim que funciona, né? A questão da promessa para nós seres humanos, principalmente quando a gente entra em relações pessoais, justamente essa, é porque a gente se compromete a cumprir, não que a gente sabe que vai cumprir. E é por isso também, Rune, que eu vejo esse individualismo moderno baseado no sentimentalismo tem a ver até com coisas que parecem banais. Por exemplo, não sei se você já notou, mas eu notei isso, que tanto dentro da comunidade cristã quanto fora, ninguém quer ser exemplo para ninguém. Aí você pensa até que tem uma certa humildade que aí tem aí por trás, né? Ou seja, não olhe só para Jesus, não olhe para as pessoas, é por isso que eu olho para Jesus, ninguém deve olhar para os outros. Eu penso que existe aí um certo sentimentalismo, um certo individualismo nesse raciocínio, sabe? Por quê? Porque ninguém quer se colocar como exemplo. Ninguém quer dizer, sede imitadores, sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Por quê? Porque isso implica em responsabilidade. Cara, eu nunca tinha Isso pensado implica nisso, dizer, que olha, legal. sigam, por exemplo, o exemplo do meu casamento, o exemplo que eu crio uma filha, porque você fica, vai que eu dei um vacilo aí de você. Eu dei um vacilo aí e faço algo com minha filha que o povo vê, etc. Então, você não quer se botar na linha de frente. Você quer se botar no seu lugar confortável lá na linha de trás, né? E aí, o que eu lamento da comunidade cristã é que ela, hoje em dia, interpreta isso como uma certa piedade. Eu interpreto isso como um sinal do nosso egoísmo contemporâneo, do nosso individualismo contemporâneo, sabe? Ninguém quer se colocar como exemplo para ninguém, justamente para a gente evitar se comprometer. Cara, Ninguém quer muito se bom. colocar como ninguém, justamente para... Não, é eu e Deus, minha vida, e mais ninguém. Porque é confortável, né? Deus perdoa, eu e Deus com minha vida. Só que quando a gente vai nas escrituras, não é assim, né? A gente vê que o pessoal o tempo todo imagem. A gente é para refletir mesmo. E a gente se coloca em posições de que os outros olhem para a gente para refletir, no Cara, final você me das contas. mudou a minha ideia, a minha concepção agora sobre isso, porque faz muito sentido isso que você tá dizendo, viu?
Eu também já tive muito dessa postura de não, você não tem que ficar olhando pra mim, mas faz totalmente sentido, porque se parar pra pensar, é realmente uma atitude é melhor eu não me comprometer, eu não quero ser responsável pelo que essas pessoas vão Uhum. fazer se me usarem como exemplo, mas realmente o pensamento bíblico não é assim não. Porque E quando aí, você pega Moisés, Pedro, olha como Deus era exigente com eles, né? Por que era que Deus era exigente com eles? Deus era exigente com eles porque eles eram exemplos, né? Independente deles quererem ou não, eles se colocaram naquela posição. Então, às vezes as pessoas não entendem por que Deus tratou Moisés daquela forma. Parece tão duro, né? Claro, Moisés não era qualquer israelita. A gente não está falando de qualquer israelita. cara, muito bom. E agora, eu vou até mudar um pouco de assunto, porque no começo você disse que muito aliás, a sua pesquisa tem a ver com argumentos em relação à existência de Deus, né? E aí acho que só a ideia Uhum. de existirem argumentos em relação à existência de Deus já levantam várias questões aí, hein, Bruno? Porque para você, qual é o papel desses argumentos lógicos dentro da religiosidade? Essa é uma pergunta significativa, viu, Rony? Porque eu tenho uma aula todinha sobre isso, o papel dos argumentos dentro da nossa espiritualidade. Tá. Literalmente, em filosofia da religião. A aula que eu tenho sobre isso. Porque Vamos ver se você consegue resumir a é, sua aula em menos de meia hora. eu não acredito que os argumentos, eles são, digamos assim, uma condição necessária para a fé, e nem sequer uma condição necessária para a racionalidade da fé. Uma pessoa pode ter uma fé racional, mesmo sem argumentos. Então, para dar um exemplo do que eu quero dizer, eu não tenho nenhum argumento, Rune, e a filosofia nunca conseguiu desenvolver um argumento decente em relação a isso, e que o mundo não é fruto da minha cabeça. Né? A gente chama na filosofia essa percepção de solipsismo. Solipsismo. Solipsismo é a ideia de que o mundo todo é fruto da minha mente. Como é que eu sei que isso é falso? Eu sei que isso é falso. Agora, eu não consigo, por meio de um argumento, demonstrar que isso é falso. Sabe, um argumento que seja definitivo, do tipo 1 mais 1 igual a 2. Uhum. Esse tipo de argumento da filosofia, para demonstrar algo que a gente sabe que é falso, eu não consigo. Então, se você me pergunta, Rony, o que foi que eu almocei hoje, eu vou dizer arroz, feijão, frango e batata palha. Se você me pede assim, Bruno, me dá um argumento de que tu comeu essas coisas, eu recorro a uma faculdade cognitiva minha, a memória, mas eu não consigo te oferecer um argumento decente de que eu comi essas coisas. Sabe? Eu poderia, sei lá, dado a minha papila gustativa, assim, você tem esses aminoácidos, isso está presente no feijão verde, então a probabilidade é que eu tenha comido feijão verde, ou então, dado que minha memória provavelmente é confiável, então, assim, as crenças que ela forma provavelmente são confiáveis, então, esse é o argumento. Não, eu simplesmente recorro à minha memória e sei que eu comi feijão verde com arroz, batata palha e frango, pronto. Ou seja, no Então, final tudo assim, se encerra na mente, né? grande, grande parte daquilo que a gente sabe, pode prestar atenção, a gente não tem um argumento. Até mesmo, grande parte daquilo que a gente sabe sobre história mundial, sobre geografia, você sabe porque outra pessoa lhe disse. Eu sei que a Espanha é a capital, Madrid, aliás, é a capital da Espanha. Eu nunca fui lá verificar. Eu não sei disso através de um argumento. Eu sei disso porque teve alguém que ele viu isso e ele me disse isso. Se a gente for assim, de um termo bem grosseiro. Uhum. Isso é um tipo de conhecimento por testemunho, porque alguém me falou. Né? Então, assim, grande parte das coisas que a gente sabe não dependem de argumentos. Um mínimo de coisas que a gente sabe depende de argumentos. Quando as pessoas acham que grande parte das coisas que elas sabem porque provém de argumentos, que ela é um ser completamente evidencial nesse sentido, é porque ela não raciocinou direito sobre o que, é que ela está dizendo. Porque
coisas banais, assim, Bruno, o que é que diz que as tuas faculdades cognitivas, tu tem um argumento em favor da confiabilidade das tuas faculdades cognitivas? Eu não tenho um argumento em favor disso. Agora, eu sei que elas são confiáveis, mas eu não tenho um argumento em favor disso. Ou seja, agora Eu tenho você um... pode, em vez de estar conversando comigo, você tá no manicômio, na camisa de força, batendo a cabeça na parede e surtando, imaginando que você tá agora sentado conversando, né? Uhum. Ou então eu posso ser um cérebro numa cuba, com um cientista num computador da Apple deles lá, fazendo que eu tenha todas as experiências sejam frutos de um The Sims. Bruno, você sabe que isso é falso? Sei que isso é falso, mas você tem um argumento para isso? Pois os argumentos que eu tenho para isso são muito cafajestes, tipo, contra essa afirmação. Agora, eu sei que ela é falsa, sabe? Então, assim, quando você vai na filosofia, Bruno, e vai ver os grandes argumentos clássicos, de Platão a Thomas Reid, sabe, de Descartes a David Hume, os grandes argumentos clássicos em favor do mundo externo, em favor da memória, você vê que eles são muito frágeis, no final das contas. A gente não acredita nessas coisas baseadas em argumentos. Até coisas mais simples, Rumi. Por exemplo, existe uma discussão na filosofia que é a discussão com relação a outras mentes. Por exemplo, como é que eu, Bruno, sei o que é que tu tá sentindo, pensando? Quando tu faz uma cara de triste, eu sei que tu tá triste. Como tu faz uma cara feliz, eu sei que tu tá feliz. Como que eu sei disso? O melhor argumento desenvolvido para isso foi o de um filósofo chamado John Stuart Mill. Ele diz o seguinte, é um argumento por analogia. Minha cara, quando eu estou feliz, tem essa expressão. Então, por analogia, eu suponho que a cara de Rooney, quando ele está feliz, tem essa expressão também. É uma analogia. Em primeiro lugar, eu duvido que alguém, quando vê um colega triste, feliz, etc., ele realmente raciocina assim. Ele sabe que o cara está feliz, mas não é por uma analogia que ele faz. É uma Em reação, né? segundo lugar, é uma reação. E em segundo lugar, eu duvido que alguém ficou meia hora no espelho dizendo assim, peraí, deixa eu ver como é minha cara feliz, deixa eu ver minha cara triste, deixa eu ver minha cara depressiva, deixa eu ver minha cara extasiada, pronto. Aí quando o Rooney fizer essa cara, eu duvido que isso aconteceu. Sabe que tem até Então, tem um canal no YouTube que é o Metaforando, que é um cara que é especialista em microexpressões faciais, que é todo aquele negócio forense de descobrir crime e tal. E aí ele tava falando que achava-se antigamente que as expressões faciais eram todas questões culturais. Então, o jeito que, sei lá, que um americano sorri, o sorriso pro americano significa alegria, mas, sei lá, se pro chinês não. E aí eles descobriram, curiosamente, que algumas expressões corporais, elas estão condicionadas à cultura. Mas as expressões faciais, elas são universais. Você pode pegar uma tribo isolada que você consegue olhar no rosto dela e através da análise das expressões você consegue mais ou menos dizer o que ela está sentindo. Claro que aí tem toda uma questão científica, mas se eu entrasse em contato com uma tribo, eu que não tenho conhecimento nenhum de microexpressões faciais, eu ia conseguir olhar para a pessoa e saber se ela tá querendo me matar ou se ela tá, tipo, se ela tá curiosa e quer ser amistosa comigo. Então existe, é interessante isso, né? Eu nunca parei pra pensar. A gente tem uma empatia com as pessoas que é instintiva e que não necessariamente você tem um argumento para elas, realmente. uhum. Tipo, tem um filósofo que eu gosto muito, Thomas Reid, ele dá o nome dessa faculdade justamente esse que você falou. Ele diz que é uma faculdade de empatia que a gente tem, e é que conhecer o que o outro sente, sabe? E isso não é fruto do raciocínio, isso não é fruto de um argumento, isso é fruto da constituição da nossa natureza. E você pode até Então, racionalizar depois, mas as pessoas já se relacionam e, sem precisar racionalizar. Né? e a gente pode dizer que elas sabem, independente disso. E elas estão racionalmente justificadas em dizer que sabem, independente disso. Né? Independente se eles são peritos em microexpressões ou não. Então, esse acho que é um primeiro ponto que é interessante, Rony. Assim, grande parte das coisas que a gente sabe não depende de evidência e argumento. Às vezes, existe uma impressão falsa passada às vezes pelos meios de comunicação, às vezes pela academia, de que aquilo que a gente sabe é fruto de argumentos e evidências. Né? Mas o que a história da filosofia mostra é que argumentos e evidências têm um poder muito limitado.
Claro que eles têm algum poder, eles podem mostrar que uma teoria científica é verdadeira e outra falsa. Algum poder cognitivo eles têm, mas é um poder muito limitado. Grande parte, digamos assim, daquilo que a gente realmente sabe, não vem de argumentos e evidências. Então, baseado nisso, eu penso que a partir de um raciocínio de um filósofo que eu gosto muito dele, estudo muito dele, o Alvin Plantinga, o mesmo é verdade para com a crença em Deus, sabe? A gente sabe que a tal pessoa como Deus, e que há até verdades teológicas mais específicas, como Deus estava em Cristo Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, ou Deus morreu pelos meus pecados segundo as Escrituras, ou Deus amou o mundo de tal maneira que Deus o seu Filho unigênito. A gente sabe dessas verdades teológicas no sentido de saber mesmo, independente de a gente ter um argumento ou evidência que demonstre que essas coisas são verdadeiras. Porque aqui o Plantinga vai fazer uma separação. Saber é uma coisa, demonstrar é outra. Tá. Eu posso saber que eu comi feijão e arroz, independente se eu conseguir demonstrar isso ou não. Tá. E essa parece uma intuição muito, muito clara. Sabe? Eu posso saber que existe um mundo externo, independente de eu conseguir demonstrar isso com um argumento ou não. Então, o crente lá pentecostal, que ele acredita que Deus falou realmente com ele, para a gente ficar num exemplo, eu penso que ele pode saber se Deus realmente falou com ele ou não. Ele pode saber. É claro que existem outros, tipo, Deus realmente falou com ele, etc. Mas, assim, um dos pontos que geralmente eram atacados era com relação à racionalidade da crença, desde o iluminismo. Ou seja, como assim, Bruno? Geralmente os filósofos chegavam assim, pode até existir essa coisa como Deus, mas não tem como você saber. Pode até existir, essas coisas que a Bíblia diz podem até ser verdadeiras, essa experiência pode até ser real aí do crente, mas não tem como ele saber. E o Alvin Plantinga, ele vai em outra direção, ele vai dizer, rapaz, tem sim como saber. Porque saber e demonstrar são coisas diferentes. Então, se você for atacar a crença religiosa, você não pode atacar assim, meramente a racionalidade dela. Você tem que atacar a veracidade daquela experiência, a veracidade da existência de Deus, etc. A verdade dessas afirmações. Mas se você for atacar a racionalidade, meu amigo, você vai se comprometer com uma série de coisas. Porque se a gente só sabe aquilo que a gente consegue demonstrar, a gente não sabe quase nada. É interessante. Por analogia, dá para falar que essa discussão é meio paralela àquela de o Jesus histórico existiu ou não existiu? Que aí o pessoal também fica, não, mas tal. Mas se você, por exemplo, o critério que você usaria para descartar a existência de um judeu na Palestina há 2000 anos atrás, chamado Jesus, que foi crucificado e tal, se você tiver esse tipo de critério, você derruba tipo, a história inteira. Porque você tem documentos históricos que são válidos dentro da historiografia para dizer que Jesus existe tanto quanto, aliás, muito mais do que, por exemplo, Alexandre o Grande ou outras figuras históricas. Então, beleza, você pode dizer que Jesus não existiu, mas aonde você vai chegar com esse tipo de critério, né? Você vai destruir tudo. Eu acho que mais ou menos isso que você está querendo dizer, né? Em relação a Deus também. É um buraco negro. Isso. E independente até o que da capacidade da gente conseguir demonstrar através de um argumento histórico que Jesus existiu ou não, eu penso que o crente pode saber disso, e saber no sentido cognitivo do termo, pode ter conhecimento disso, sabe? Independente de ele conseguir demonstrar ou não. Então, essa diferença de saber e demonstrar é uma que eu quis começar, Rony, justamente porque é muito importante que se diga, você pode saber que Deus existe, independente de você conseguir oferecer um argumento, sabe? E aí tem uma outra coisa aí, Rony, que é uma coisa que as pessoas geralmente não se percebem. Geralmente as pessoas acham que a gente está no controle das nossas crenças, total. E essa é uma coisa que eu acho que impacta esse debate sobre a existência de Deus. Por quê? Vou dar um exemplo, Rony. Quando a minha percepção bate nesse lápis verde aqui, e eu olho e digo assim, tem um lápis verde na minha frente, eu não decido formar essa crença. Simplesmente me pego crendo nela. Tá.
Ainda que eu quisesse, Rune, peraí, eu tenho controle sobre a minha crença, então eu vou primeiro analisar os argumentos para só depois eu ver um lápis. Eu duvido, você abre o olho, você vai ver o lápis. Porque esse é o tipo de crença que você decide ter, sabe? Se eu digo assim, Rune, imagina um elefante rosa. Duvido que tu não imagina. Por quê? Porque esse é o tipo de crença que não está no seu controle voluntário. Então, existem muitas crenças que não estão sob o controle voluntário da pessoa que acredita. Boa parte das nossas crenças é assim. Existem crenças que realmente a gente decidiu ter elas. Mas existem crenças que não está sob nosso controle voluntário. E aí é que está. Eu penso, Rune, que a crença em Deus é uma crença natural que não está exatamente sob nosso controle voluntário. Pode ver, Rune, poucas pessoas, você pode perguntar para elas e dizer, quando foi que você decidiu acreditar em Deus? Sim, as pessoas decidem entregar a vida a Cristo. As pessoas decidem se batizar, as pessoas decidem seguir a fé cristã, etc. Mas acreditar em Deus, eu não lembro quando foi que eu decidi simplesmente acreditar. Eu simplesmente me peguei crendo. Assim como eu não lembro, Rumi, quando foi que eu decidi acreditar no mundo exterior. Eu simplesmente me peguei crendo. Simplesmente me peguei acreditando. Eu não lembro quando foi que eu decidi acreditar nesse, digamos assim, conhecimento de empatia que a gente tem. Eu simplesmente me peguei crendo nessas coisas. Então, as nossas crenças, Deus não é o tipo de crença que a gente pode acreditar e desacreditar, assim, sem mais nem menos, na maior facilidade. Entendeu? Claro que... Por quê? Porque eu penso que Deus é um tipo de crença natural. Acreditar que há tal pessoa como Deus é um tipo de crença natural. Se comprometer com ele é uma outra coisa. É interessante isso, Bruno, porque assim, eu sou um sujeito que eu cresci em uma família cristã. Então eu nunca parei para me questionar em relação à existência de Deus no sentido positivo, mas já parei para pensar no sentido negativo. Assim, o meu padrão já era acreditar em Deus, mas às vezes, até hoje, às vezes eu me paro e falo, não, peraí, mas se Deus existe, então como que fica isso aqui ou aquilo lá? Então, eu problematizo essa crença, às vezes, mas ela, para mim, pelo menos, sempre esteve lá. E é interessante que como eu entendo isso que você estava dizendo, eu acho que para nossa religiosidade no dia a dia, esses argumentos não são o que, como você estava falando, que fundamenta a minha religiosidade no dia a dia. Mas eu acredito que elas têm um certo papel, porque em momentos onde você acorda com o pé esquerdo e você para de questionar a sua vida inteira, né? Tem momentos que também você acorda e a crença em Deus, de alguma forma, na sua cabeça não encaixa direito. Você fala, puxa, mas não é possível. Ou as coisas não estão dando certo. Será que Deus está ouvindo mesmo? Será que existe Deus? E nesses momentos me foi útil ter argumentos em relação à existência de Deus, justamente porque para eu não assumir certas posturas de que Deus não existe e depois me arrepender. Pelo menos para manter a dúvida, entende? O argumento cosmológico, por exemplo, que eu acho que você chegou a estudar esse argumento, né? Você acho que baseou uma das suas teses nele, mas é um argumento que nesses dias onde eu poderia ser um dia onde eu abandonasse a minha crença em Deus, esse argumento me pegou e eu falei, não, mas peraí, mas se existe essa questão, não está resolvido que Deus não existe. Isso daqui pelo menos me deixa uma dúvida de que Deus existe, entendeu? E isso foi bom porque mais pra frente, quando você retoma a sua crença, quando você tá bem, você olha pra trás e fala, ainda bem que eu não assumi uma posição diferente lá atrás, que eu ia me arrepender hoje. Então, tem um livro que eu li recentemente, que é um livro em inglês, chama-se Born Believers. Tipo, Nascemos Crendo. De um psicólogo conhecido na área de psicologia cognitiva da religião, das ciências cognitivas da religião, chamado Justin Barrett. E ele vai mostrar assim um largo número, um conjunto significativo de evidências de como a crença em Deus é uma crença natural. Porque a gente pensa que a crença em Deus é fruto de uma certa doutrinação.
porque o pai passa para o filho e o filho passa a acreditar. Só que ele vai mostrar lá uma coisa muito curiosa, Rony. Na verdade, a descrença em Deus é que é fruto de doutrinação. Dá trabalho você, digamos assim, convencer as crianças pequenas de que Deus não existe. Depois de adolescente adulto é outra coisa. Mas assim, a criança ela nasce com a predisposição para crer. Ele vai dar dois motivos para isso. Primeiro, o equipamento cognitivo dela comporta a crença em Deus. Porque não adianta você ter a crença mais linda do mundo se o equipamento cognitivo da criança não comporta. Então, e aí ele descreve lá na primeira parte do livro como o aparato cognitivo da criança ela tem uma predisposição já para acreditar em agência sobrenatural. E, em segundo lugar, ele vai mostrar pesquisas empíricas de crianças, filhas de pais incrédulos, ateus, que nunca falou de Deus em casa, mas que as crianças acreditam em Deus. Para elas, a crença em Deus é uma crença natural. Ou elas acreditam no sobrenatural. E lá na Europa, tem um monte de casos assim. Eu estava pensando justamente nisso. O meu cunhado, ele é húngaro, né? E a gente vê que esses países que faziam parte da antiga União Soviética eram países onde você estudava na escola, você estudava a não existência de Deus, né? Você estudava na escola como a Bíblia é só mais um mito e tal, que Deus não existe. E as pessoas que cresceram naquele regime, não necessariamente o índice de ateísmo lá, claro, é maior do que na média dos outros países, mas você vê uma reversão. Caiu a União Soviética, você caiu aquele sistema de educação ateísta, as pessoas voltam a acreditar em Deus. Interessante isso. Porque as pessoas geralmente confundem assim, crença em Deus com frequentar uma comunidade religiosa. Né? Exato. A gente deixa de frequentar uma comunidade religiosa, mas continua acreditando em Deus. Então, tem um capítulo do Justin Barrett que é assim, o ateísmo é mais raro do que você imagina. Né? Onde ele vai argumentar através de números e através de dados lá das ciências cognitivas da religião, como é raro você encontrar um ateu mesmo. Uma pessoa que sempre foi, digamos assim, que nunca acreditou em Deus. Aí, Rune, o outro ponto da tua pergunta, né? Então, assim, se argumentos não servem para fundamentar a nossa fé, para que é que eles servem? E aí eles podem ter uma série de serventia, entendeu? Ainda que não seja para, digamos assim, como fundamento e mesmo como base racional para a nossa fé. Ainda que não seja o tipo de veículo, deixa eu ver se eu acredito que Deus existe, mas eu quero saber realmente. Aí eu vou atrás de argumentos. Ainda que não seja esse tipo de coisa, mas há funções, muitas funções para os argumentos. Por exemplo, como a gente começou aqui falando no nosso bate-papo, o filósofo ele é tomado por esse senso de deslumbramento e de refletir racional sobre as coisas que para as pessoas parecem banais, como o mundo externo, como o que é o ser humano, e como o próprio Deus e a existência de Deus. Na filosofia, inclusive, o tópico sobre Deus é um tópico de interesse assim central. Não teve um filósofo na nossa tradição ocidental que não tem uma coisa significativa a dizer sobre Deus. Kant, Descartes, Hegel, Nietzsche, Platão, Aristóteles, Sócrates, Agostinho, aqui, não importa onde você olha, sabe? Bertrand Russell, eles têm algo a dizer sobre Deus, porque Deus é um problema central na filosofia. Então, Deus sendo esse problema central na filosofia, argumentos podem ajudar naqueles momentos de fraqueza com relação à nossa fé, porque, mais uma vez, eu já tive também esse tipo de inquietação, já fui pego em momentos de fragilidade, e argumentos me ajudaram aí, sabe? Então, esse é um primeiro tipo de coisa muito importante, sabe? Tenho meus amigos aqui em João Pessoa, Vaneide e Giovanni, que numa certa fragilidade que eu tive, meu tio morreu, tinha morrido na época, né? Recentemente, lá nos idos de 2005, etc., 2006, aí eu me deparei com uma comunidade no Orkut chamada Contradições da Bíblia. E eu fiquei olhando aquelas coisas, eu falei, rapaz, será que é tudo uma falsidade mesmo? Será que tudo... Então, Vaneide me deu argumentos que me ajudou a abrir os olhos. Exato. Com relação àquilo. Lá na universidade, eu lembro que uma pessoa doou um livro chamado assim, Merece Confiança no Antigo Testamento, um livro antigo,
Meu, como esse livro me ajudou, sabe? De como você encara o Antigo Testamento, como é que você deve encarar essas críticas, como é que você deve encarar esse tipo de coisa. É, Então, a minha, argumento. a minha experiência foi bem parecida, Bruno, porque realmente eu entrei em contato com algumas literaturas, com algumas pessoas que me questionaram, que me fizeram questionar em relação à existência de Deus. E depois disso, Uhum, e é importante esse debate, é importante que um crente passe por esse tipo de debate. Só que uhum, antes, se você nunca passa por isso, talvez passe a vida inteira sem ter esses grandes questionamentos em relação à existência de Deus. Mas quando você passa e você não tem argumentos para pelo menos manter aberta a possibilidade, uhum, aí você pode desmoronar a sua fé, sendo que uma conversa poderia ter resolvido isso. Alguém falar, tudo bem, eles têm esse uhum, argumento, mas olha isso daqui. Tem esse outro também. E não é fácil de contra-argumentar isso. Quer dizer, a existência de Deus não é uma coisa tão estúpida assim quanto algumas pessoas parecem querer dizer que são. Né? Que é, aliás, né? Tipo, Richard Dawkins tem todo aquele livro, uhum. The God Delusion. Mas é, uma série de argumentos que se você lê só aquele livro e nunca leu nada e nunca lê mais nada, você pode sair convencido de que Deus não existe. Mas se você ouve depois um argumento sobre a existência de Deus, ouve alguém contra-argumentando algum ponto, você fala, poxa, mas peraí, existe um debate. Não é assim, quem é inteligente não acredita em Deus e quem é estúpido acredita em Deus, então eu não quero ser estúpido, eu não vou mais acreditar em Deus. Então a coisa é um pouco mais profunda do que parece, né? Uhum. Inclusive, Rune, mais uma vez, ó, fruto muito da mentalidade individualista e de uma certa mentalidade utilitária, eu penso, Rune, é o seguinte raciocínio. Já que argumentos não servem para fundamentar a minha fé, já que eu não precisei de argumentos e nem serve para a racionalidade da minha fé, então eles não servem mais para nada. Né? Então, primeiro, isso é fruto de uma mentalidade, eu penso, utilitária, que se algo não tem um certo valor instrumental para você, então pode jogar fora. Né? E eu penso que isso é falso. Né? Eu pode ser que exista uma verdade muito importante que ela não tem aplicação nenhuma, mas que é extremamente importante a gente saber sobre ela, independente dela ter aplicação ou não. Né? Tem coisas que, como Aristóteles, o grande filósofo grego, vai dizer, tem coisas que valem por si mesmas, e não porque a gente pode fazer alguma coisa com elas, Claro. sabe? Então, a verdade, eu penso que é um bem que vale por si mesmo. E esses argumentos, eu penso que existe um valor intrínseco neles. Além disso, você pode ajudar outras pessoas em duas situações, pessoas que estão com dúvidas sinceras. Tem gente que realmente a dúvida atormenta a pessoa, e eu penso que é uma irresponsabilidade se você tem possibilidades, condições, etc. Você não ajudar essa pessoa. Então tem gente que ela olha para aqueles textos do Antigo Testamento e realmente ela tem problemas com aquilo, sabe? O Jonas Madureira, que foi o filósofo que eu citei há pouco, ele disse que uma vez ele escutou na pregação o seguinte: blasfêmia contra o Espírito Santo é um pecado imperdoável. Aí ele disse que o que é blasfêmia, o pregador disse? É você pensar uma besteira com o Espírito Santo. Aí ele disse que pensou uma besteira na hora com o Espírito Santo. Aí fez, cometi o Acabou. pecado imperdoável. É. Olha como é interessante. Ele disse que era adolescente e isso martelou ele, Rony. Ele disse que ele acordava aterrorizado, sonhando no inferno, porque Jesus voltava e ele ficou porque ele pensou uma besteira com o Espírito Santo. Então, ele disse que aquele texto ali atormentou ele. E por isso que ele foi fazer teologia, e por isso que ele foi fazer, ele se dedicou à exegese, e o primeiro texto que ele foi fazer exegese foi aquele. E ele teve um bálsamo ali no coração dele, quando ele pensou, ele fez, caramba, não é nada disso. Então, assim, ideias têm consequências. Como, digamos assim, poderia, no caso do Jonas Madureira, né, como poderia, digamos assim, ser uma edificação para ele, se alguém chegasse e dissesse, Jonas, tem nada a ver isso, Jonas, o significado desse texto é esse aqui, tem nada a ver com isso não, sabe? As pessoas que têm dificuldade com os textos do Antigo Testamento, mesma coisa, então é uma irresponsabilidade deixar essas pessoas sozinhas, mas eu não preciso, mas outras pessoas precisam,
Então, o problema do mal é um problema que está nas escrituras, afligiu Abraão, não fará justiça o juiz de toda a terra, afligiu Jó, afligiu o salmista. Como é que a gente pode, tipo, você tem um livro na Bíblia inteiro falando sobre isso, como é que a gente pode considerar isso besteira? Entende? Então, você pode não precisar de um argumento, mas tem irmãos que precisam de um argumento, porque ideias têm consequências, no final das contas, sabe? E outras pessoas, argumentos são muito importantes no espaço público, muito importantes no espaço público, sabe? Pessoas descrentes, muitas vezes, levam a sua fé a sério porque você tem um argumento. Então, assim, a pessoa pode olhar para você e dizer assim, não, mas eu sinto que isso é verdadeiro. E aí ela vai, beleza, eu também sinto que minhas crenças são verdadeiras e ponto, e acabou. Vira tudo uma questão subjetiva, né? Mas argumentos, ainda que você saiba, muitas pessoas no espaço público, elas querem saber mais do que os seus sentimentos, mais do que aquilo que você sabe interiormente. Elas querem, digamos assim, conversar publicamente sobre um assunto. Né? Eu quando era professor substituto da UFPB, já tive experiências de que eu participava da CRU, que é um movimento estudantil, e eu já tive experiências de que eu expus lá um argumento numa das nossas reuniões, e uma pessoa que era ateu chegou e disse, eu não levava esse negócio de Deus a sério, mas agora eu vou levar. Esse negócio aí foi mais um argumento cosmológico. Esse argumento aí mexeu comigo. Então, eu tenho dessas experiências, pessoas que trabalham diretamente com argumentos têm dessas experiências, entendeu? Então, dentro da comunidade cristã, como é que o Espírito Santo não pode usar argumentos, né? O Espírito Santo usa um monte de coisa, o Espírito Santo usa argumentos também para chamar a atenção das pessoas para determinados fatos. E quais seriam, então, Bruno, esses argumentos? Né? A gente falou muito aqui desse argumento cosmológico. Como ele funciona? Qual que é o argumento cosmológico? Antes de responder isso, Rony, eu só queria mostrar 2 livros aqui. Tá. Porque, assim, as pessoas já acham que filosofia não é um trabalho, assim, esse negócio de argumento para a existência de Deus, eu já ouvi isso muito, às vezes. Não, ninguém leva a sério. Isso, inclusive, dentro da comunidade cristã, ninguém leva a sério essas coisas, etc. Os filósofos levam muito a sério essas coisas. Esse livro aqui, o The Blackwell Company, Companion of Natural Theology, essa editora, né, a Blackwell, é uma das principais editoras de filosofia Grã-Bretanha e Estados Unidos. Ela fez um livrinho de 600 páginas com o desenvolvimento de 11 argumentos em favor da existência de Deus. Então, com réplicas, contra-réplicas, etc. Então, assim, ninguém leva a sério, esses argumentos não funcionam. Toda vez que eu escuto isso, Rune, sério, eu fico com vontade de perguntar, rapaz, você leu essa obra aqui, viu cada um dos 11 argumentos para dizer que eles não funcionam? Que, por exemplo, o pessoal aqui, eles acham que funciona. Essa outra obra que eu tenho aqui, né, o Alvin Plantinga, ele desenvolveu mais ou menos ele tem um ensaio que ele esboça 22 argumentos em favor da existência de Deus. Só o Alvin Plantinga sozinho. Né? Aí o pessoal, recentemente, na Universidade de Oxford, aliás, a editora de Oxford publicou essa obra, Theology or So Arguments for God. Aí, onde eles vão, digamos assim, desenvolver esses esboços feitos por Plantinga, sabe? Aí, mais uma vez, a pessoa diz, esses argumentos não funcionam. Caramba, mas você leu os 22 argumentos, analisou cada um, réplica e tréplica, para dizer que não funcionam? Então, às vezes a gente ataca os argumentos por atacado, sabe? E eu penso que isso não é digamos assim, intelectualmente falando, isso não é correto. Você está uma bibliografia filosófica aí gigante. Mas diga aí, Rony. Mas eu acho que é a questão que a gente conversou antes, né? Às vezes as pessoas não tiveram essa discussão, não tiveram um argumento em favor dos argumentos, né? Eles não tiveram essa discussão sobre qual é o papel desses argumentos. Porque, de fato, assim, a gente sabe o que não é o papel desses argumentos. É quando você se ajoelha para orar, você ficar pensando, poxa,
o universo precisa de uma causa, então não é esse o papel. Então eu acho que muitas vezes as pessoas estão vendo só desse ponto de vista, claro, o ponto de vista mais importante, a sua religiosidade pessoal do dia a dia. Mas existem uma série de outros contextos onde esses argumentos são importantes, igual a gente estava comentando, inclusive para fazer pontes com as pessoas, né? Uma coisa que é tão importante Uhum. hoje e que muitas vezes os religiosos se debruçam tanto em relação a isso, como a gente vai criar pontes com as pessoas. Esse é um caminho interessante. Olha, argumentos a favor da existência de Deus são pontos interessantes para você conversar com um Uhum. grupo de pessoas, inclusive, que você não vai alcançar de outras maneiras. Uhum. E que vai chamar a atenção delas, argumentos chamam a atenção delas. Claro. E claro, ninguém vai ser convencido e vai despertar a religiosidade, como a gente tinha conversado. Mas pode ser um Uhum. ponto de. Agora eu vou parar para pensar sobre isso. Isso é interessante. Isso não. A existência de Deus não é só uma coisa como eu pensava, do sujeito médio e tal. Então começa a mudar o ponto de vista das pessoas sobre o que é a crença em Deus, né? Um ponto desse argumento cosmológico porque, assim, até nos argumentos, Rune, existe uma família de argumentos, sabe? O argumento cosmológico, ele não é somente um argumento, ele é uma família. Tá. Então, ele é um grande guarda-chuva e você tem vários, né? Você tem o argumento cosmológico de Aquino, de Leibniz, de Al-Ghazali. Então, vários filósofos desenvolveram versões do argumento cosmológico. Uma das minhas preferidas é aquela que foi recentemente revitalizada pelo filósofo William Lane Craig, que, em suma, ele é um argumento composto de 3 premissas, né? Tudo que começa a existir tem uma causa, o universo começou a existir, logo o universo tem uma causa. Né? A questão é o seguinte, para a gente avaliar um argumento. Essas premissas, cada uma delas, elas levam a essa conclusão, e, nesse caso, é óbvio, né? Se tudo que existe tem uma causa e o universo começou a existir, logo o universo tem uma causa. Não tem como fugir dessa conclusão. Se essas premissas são verdadeiras, a conclusão é inescapável. E é sempre bom Tem como considerar o que o argumento está argumentando, né? Porque tem gente que chega e fala, mas esse argumento não prova que o Deus bíblico existe. Tá, mas não é isso que o argumento quer provar, né? Não prova que Jesus nasceu de Maria, nascimento virginal. Exato. Não tem nada a ver, né? Então, o que o argumento quer falar é que há uma primeira causa. Né? E, nesse caso, então, o que é que a gente tem que analisar? A verdade das premissas. Aí, uma outra coisa importante é que, quando você vai analisar um argumento, você não precisa ter certeza 100% de uma premissa, porque certeza 100%, talvez você só tenha no campo da matemática e da lógica formal. Em outros campos, a gente trabalha com probabilidades, com outros tipos de raciocínio, mas assim, 100%, mas não é 100% certo que o universo começou a existir. Sim, mas a questão é saber se o que é mais racional acreditar, que o universo começou a existir ou que o universo sempre existiu. Essa é a grande questão de cada uma das premissas. Tá. Aí, então, o que é que a gente poderia falar em defesa, rapidamente, das 2 primeiras premissas, né, para chegar nessa conclusão? Tudo que começa a existir tem uma causa, né? E, assim, essa é uma intuição que, se algo começou a existir, é porque foi causado por alguma coisa. Essa é uma intuição que é inescapável, sabe? Acreditar que isso é falso, o Craig vai dizer, é pior do que mágica. Acreditar que algo pode surgir do nada é pior do que mágica. Até o Craig dá um exemplo que é muito legal. Por quê? Porque o mágico, pelo menos, tem o Craig e sua cartola. Ele não tira algo do nada. Agora, quando você acredita que algo surge do nada, rapaz, é muito problemático. E aí, alguns físicos, eles dizem, não, mas o universo veio do nada. Aí você diz, certo, mas o que é o nada? O nada é um campo quântico. Pronto, então a gente já não está mais falando de nada. O nada, na definição de Aristóteles, também lá em Metafísica, que eu gosto muito, o nada é aquilo com que as pedras sonham, sabe? O nada metafísico. E desse nada metafísico, nada se origina. Do nada, nada vem.
Ou seja, tipo, você não pode dizer que o universo surgiu das leis do universo, porque as leis do universo É, já são alguma coisa, ou seja, o nada é nada, não existe leis, não existe nada. isso. Uma vez disseram que o grande filósofo David Hume ele tinha duvidado desse princípio, né? Desse princípio da causalidade. Aí ele tinha duvidado por uma querela filosófica que ele achava que esse princípio a gente descobre não pela razão, mas por hábito, por costume. Mas não é porque a gente raciocina que a gente vê que para toda causa se segue um efeito. Aí ele diz, então você duvida do princípio que as coisas podem surgir sem uma causa. Aí ele escreveu uma carta muito interessante que ele diz, eu nunca, o Hume era um dos filósofos mais céticos que a gente tem na história da filosofia. E ele disse, eu nunca afirmei tal absurdo de afirmação, que uma coisa pode surgir Sem causa. sem uma causa que ele veio à existência. Então, a ciência se baseia nesse princípio, né? Tipo, o geólogo, quando ele está estudando lá a camada geológica, ele não olha assim um fóssil e fez, veio aqui do nada. Né? Tipo, por mais que alguns motoristas bêbados, né, eles tentem argumentar com o guarda que a moto ali na frente dele apareceu do nada, mas ninguém leva realmente a sério esse tipo de coisa, entendeu? Então, a primeira premissa, ela é muito indiscutível. As pessoas geralmente não abrem mão da primeira premissa. Tudo que começa a existir tem uma causa. Se começou a existir é porque tem uma causa. É muito difícil argumentar contra essa primeira premissa. A polêmica é contra a segunda. O universo começou a existir. Porque o ataque vai ser que esse argumento se desmancha se você partir da ideia de que o universo sempre existiu. Então, a ideia de que o universo começou a existir é que é o coração desse argumento, sabe? E o que é que a gente pode falar a partir dessa premissa, de que, em defesa dessa premissa, de que o universo sempre existiu? Aí tem uns argumentos na filosofia que são muito legais. Assim, fora os argumentos científicos, geralmente o pessoal, quando fala desse argumento, traz alguns científicos, sabe? O Big Bang, etc. Mas quando você vai falar de quão absurdo é quando você pensa na ideia de infinito, ele existindo na realidade. Eu já ouvi Ele um dá o argumento que era o hotel de alguma coisa, que o cara fala de um céu de hotel. Hilbert. Isso. Aí você explica o que que é, que eu acho muito legal isso também. Que a ideia de. Na verdade, infinitos e zeros são coisas que pela lógica, é difícil você dizer que eles existem mesmo, né? Uhum, E eles não são muito lógicos, eles são uma certa abstração, porque no mundo real eles meio que não funcionam, né? uhum. E uma coisa interessante é o seguinte, Rony. Antes de eu falar do Hotel de Hilbert, tem um paradoxo que eu deixo meus alunos doidos, tanto no ensino fundamental quanto no médio, sabe? Eles ficam pirados, por quê? Porque eles veem o argumento, eles entendem a força do argumento, mas eles não conseguem rebater, Hum, que é o chamado paradoxo de Zenão. Que o paradoxo de Zenão vem justamente para isso, para mostrar de como é contraditório você pensar nessa ideia de infinito. Porque Zenão ele vai dizer o seguinte, ó, imagina que você está num determinado espaço físico, que aqui é a parede A e a parede B. Aí você sai da parede A para chegar na parede B. Aí eu pergunto aos alunos, vocês conseguem imaginar eu saindo de um lado da sala para chegar no outro? Aí eles, sim, professor, isso aí é besteira. Vocês concordam que antes de eu chegar no ponto B, eu preciso chegar na metade entre o ponto A e o ponto B? Eles, certo. É óbvio, se você vai atravessar do ponto A para o ponto B, antes de você chegar, por exemplo, aqui, você precisa chegar aqui, na metade, se você está atravessando. Aí Zenão continua. Você concorda também que antes de chegar na metade, você precisa chegar na metade da metade? Aí todo mundo diz, sim, é óbvio, né? Antes de eu chegar na metade, eu preciso chegar na metade da metade. Você concorda também que antes de chegar na metade, eu preciso chegar na metade da metade da metade? Aí eles veem, sim. Aí qual é o paradoxo? O paradoxo é o seguinte, Rui. Se você for dividindo por dois, o negócio nunca tem fim. É sempre possível sair dividindo por dois, pela metade, pela metade, pela metade, pela metade, pela metade. Disso, Zenão, ele chegou a uma conclusão que é completamente, digamos assim, insensata, que é
o movimento, então, é uma ilusão. Por que o movimento é uma ilusão? Porque para você dar um passo, você precisaria atravessar o infinito. Aham. Mas o infinito não tem fim. Se você dissesse, eu atravessei o infinito, é óbvio que não. Só que se você sair dividindo por 2, 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 isso vai até o infinito. Então, a ideia é você nunca sair do ponto A para o ponto B. Ah, professor, mas eu vejo, é porque os sentidos enganam. Mas é o que a razão está dizendo. A razão está dizendo que o movimento é uma ilusão. É impossível sair do ponto A para o ponto B. Os alunos, Rony, eles olham para esse argumento e fez, é óbvio que ele está errado. E, tipo, é óbvio que ele está errado. A questão é, onde está o erro dele? Aí eu deixo esse desafio para os alunos. Onde está o erro do paradoxo dizer não? Porque o raciocínio é sólido como uma rocha. Entendeu? Para você dar qualquer passo, você precisa atravessar o infinito. Como é impossível atravessar o infinito? Porque o infinito, por definição, é aquele que não tem fim, então você nunca dá um passo, então você nunca sai do canto. Então o movimento é uma ilusão. Onde está o erro aí? E aí, o erro está em que a gente deve considerar que a ideia do infinito, existe o infinito potencial e o real. Existe o infinito enquanto possibilidade, infinito enquanto potência, e existe o infinito na realidade enquanto ato. O infinito enquanto ato, ele não existe. Ele só existe enquanto potência. Tá. Sabe? Você não consegue, Rony, por exemplo, qual é o erro de dizer não? É porque ele acredita, o cálculo dele é baseado no infinito enquanto potência. Realmente, você consegue pegar um espaço e dividir por 2. Mas existe um espaço finito entre o ponto A e o ponto B. Por isso que o movimento não é uma ilusão. Por isso que você realmente atravessa ele. Porque entre o ponto A e o ponto B há um espaço finito, não infinito. Tá entendendo? Então, esse é o erro de dizer não. Né? Então, assim, toda vez que você pega a ideia de infinito e aplica no nosso mundo, vai dar assombrações como essa que Zenão notou. Da bug, né? Da bug na Matrix. Da bug na Matrix. Né? Eu lembro de uma conversa, eu pirralho com meu pai, né? Meu pai me botando para balançar na rede. Aí, meu pai perguntou, eu disse, pai, qual é o maior número que existe? E aí, um pirralho. Essas são as primeiras memórias de infância que eu tenho, sabe? Meu pai me botando para balançar, eu um pirralho. Aí eu perguntei, pai, qual é o maior número que existe? Aí meu pai fez 1000 para dormir. Aí eu pensei, aí eu fiz, pai, se eu somar 1000 mais 1, dá quanto? Aí ele fez 1000. Aí eu fiz, então 1000 não é o maior número que existe. Aí ele fez, Bruno, se a gente continuar aqui não vai terminar nunca. Porque essa é a ideia de infinito, entendeu? Infinito é uma coisa que meu pai, ele falou mesmo sem saber. Infinito é uma coisa que não termina nunca. Sabe? Então, a ideia do hotel de Hilbert é a mesma coisa, o paradoxo. Você tem um hotel e esse hotel tem infinitos quartos. E todos os quartos estão ocupados. Aí chega uma pessoa dizendo, eu quero uma vaga no hotel. Aí o cara fez, todos os quartos estão ocupados. Aí ele faz, mas esse hotel você não disse que tem um número infinito? Aí o cara fez, mesmo, se tem um número infinito não tem fim, então cabe esse cara. Só que aí ele transfere a pessoa do quarto 1 para o quarto 2, a pessoa do quarto 2 para o quarto 3 e faz isso até o infinito. Só que qual é a contradição aí? A contradição é o seguinte, Rony. É como se você somasse 1 mais 1 e desse 2, e depois somasse 1 mais 1 e desse 3. Por quê? Porque antes do cara entrar, tinha um número infinito de quartos e todos estavam ocupados. Depois que o cara entrou, continua um número infinito de quartos todos ocupados. Ou seja, a gente tem duas operações aí com o mesmo resultado, só que a gente tem duas operações com fatores diferentes. Como é que pode dar o mesmo resultado? É claro que tem um absurdo. Aí o Hilbert vai dizer, fica pior. Porque se chegar um número infinito de gente, o pessoal pode argumentar do mesmo jeito. Eu quero que um quarto, aí ele fez, mas todos estão ocupados, minha gente, entendam isso? Aí o pessoal muito fundamentalista, né, pode dizer, mas esse hotel não tem um número infinito de quartos? Aí ele passa todo mundo dos quartos pares para os ímpares, e aí surge um número infinito de vagas. E aí eles colocam aquele número infinito de pessoas. Você fez 3 operações com fatores diferentes e que estão dando o mesmo resultado. É óbvio que tem uma coisa errada aí. Se um aluno meu diz que 1 mais 1 dá 2, 1 mais 1 dá 3 e 1 mais 1 dá 4, o caba tá com um problema aí. Uhum. Mas
é justamente, Rune, o paradoxo que você encontra justamente quando você aplica o infinito ao nosso mundo, entendeu? É difícil até de Ele imaginar. Quando você pensa que o universo é infinito, a história que você estava falando, se ele é infinito, ele nunca chegaria até esse momento onde a gente está. Parece meio Uhum. esquisito, mas se ele é infinito, ele nunca chega em um momento mesmo. Porque para chegar até aquele momento, você colocou um fim, é finito. Se ele sempre existiu, como que muda uma condição de uma coisa que é infinita? Não muda. Se ele sempre existiu, ele sempre vai continuar existindo e nunca vai chegar até esse momento, porque esse momento é finito, as coisas mudam, sei lá. Não é exatamente um argumento, mas quando a gente pensa nisso, ele é meio Mas, contraintuitivo mesmo. Rune, o que você disse é um argumento. Eu dou até os exemplos com pedras de dominó. Se eu tivesse atrás dessa pedra de dominó aqui, um número infinito de pedras de dominós, seria uma contradição dizer que a pedra de dominó chegou até aqui. Por quê? Porque antes de chegar até aqui, a pedra digamos assim, a carreira que eu fui derrubando de pedras de dominó teria que atravessar o infinito, mas o infinito não tem fim, nunca chegaria aqui. Tá. Se chegou aqui, é porque aqui atrás tem um número finito de pedras de dominós, não um número infinito de pedras de dominós. Então, esse eu penso que é um argumento muito até persuasivo para se entender isso, esse ponto, sabe? Porque qualquer pessoa que dissesse assim, menos 5, menos 4, menos 3, menos 2, menos 1, 0, ufa, vim contando até o infinito. É óbvio que ela está mentindo. Tá. É óbvio que ela começou contando de uma coisa, porque se ela tivesse contando até o infinito, nunca teria chegado no 0. Tá. Nunca teria terminado. Isso fora, assim, fora o que acontece hoje a ciência mainstream hoje considere que o universo teve um início, né? Eu lembro que eu li em algum lugar que quando o pessoal chegou com a teoria do Big Bang, que eu acho que é interessante, inclusive, né? Porque muita gente pensa que a teoria do Big Bang é coisa de ateu. Mas quando a teoria do Big Bang surgiu, muita gente teve, inclusive o próprio Einstein, ele teve uma certa resistência a aceitar essa teoria, porque justamente colocava um início no universo. E o pessoal fala, mas imagina a série de implicações que tem você dizer que o universo começou em algum momento, que chegaria inevitavelmente nesse argumento cosmológico. Então eu lembro que teve um desses caras falando, mas peraí, isso daqui é ciência, gente, isso daqui não é religião, não. Não vem me dizer que o universo começou a existir em algum momento. Até que chegou uma hora que os dados foram irrefutáveis. Realmente não tem como dizer que o universo sempre existiu. Aqui a gente está chegando numa coisa que vai virar consenso. Não tem como argumentar que não. O próprio Fred Hoyle, né, que foi o cientista que deu esse nome Big Bang, esse nome Big Bang, que é até um nome que causa confusão, porque as pessoas pensam que o Big Bang é uma grande explosão, quando na verdade o Big Bang diz respeito como é que eu posso dizer, expansão do universo. Não diz que o universo começou de uma grande explosão. Aí o Big Bang, agora, o termo Big Bang, ele disse foi para caçoar mesmo, sabe, da teoria padrão. Ele falou Big Bang justamente, aí vocês acham que o quê? O universo começou no Big Bang, aí pegou esse negócio do Big Bang. Porque ele estava ridicularizando a teoria, justamente por causa das implicações teológicas da teoria. E o Fred Hoyle, inclusive, se você for pesquisar assim na estante virtual, você acha vários livros antigos dele. E o próprio Fred Hoyle, ele diz, se o universo teve um começo, isso tem implicações teológicas significativas. Desde que eu não penso que o universo teve um começo. Ele tinha motivos físicos para acreditar que o universo não teve um começo, mas assim, ele tinha também uma resistência teológica, e ele admitia que ele tinha uma resistência teológica, sabe? Ele admitia que ele não queria acreditar que o universo teve um começo, igual o Einstein, que fez uma divisão imprópria lá, para colocando um fator, justamente para não dar, para fazer com que o universo tenha um começo, porque as implicações seriam muito assombrosas. Até a ciência mainstream segue aí esse ponto, né? E aí, Rony, no final das contas, se tudo que começa a existir, o universo começou a existir, a conclusão é inescapável. Tem uma causa para o universo, né? Que é externa a ele, que não faz parte do universo. Isso. E é uma causa, e aqui vai
o começo da conversa da gente, é uma causa pessoal, né? Porque ela decidiu criar. Porque de causas impessoais, da causa a gente sempre tem um efeito imediato. Então, quando você pega a água para congelar, a água tem digamos assim, a água congela a 100 graus. De uma causa sempre tem um efeito. A não ser quando você está trabalhando com o ser pessoal. É quando o ser pessoal decide fazer uma coisa, então a questão é outra. Sabe? Então, essa causa, em algum momento, se é que faz falar em momento antes do Big Bang, mas essa causa decidiu criar. E para você tomar uma decisão volitiva nesse tipo, isso é algo de um ser pessoal. Então, essa causa é um ser pessoal, no final das contas. Tá. Aí tem uma questão que vale pensar também, que a gente falou tudo sobre a impossibilidade do infinito na prática, né? E muita gente tenta contra-argumentar o argumento cosmológico justamente, não, mas peraí, se tem uma causa para o universo, então existe uma causa da causa, e aí você tem infinitamente causas de causas. Então você tem uma existência infinita para trás também. O que eu entendo justamente é que Deus está fora do universo. Então ele não, a ideia justamente é que Deus, para ele não se aplica essas regras que a gente está vendo que não são lógicas nesse universo, que seria, por exemplo, a infinitude, né? Mas e aí? Mais porque a primeira pergunta diz que tudo que começou a existir, Deus, vai dizer Aristóteles aqui, não é o tempo de ser que começou a existir. Então, é impróprio aplicar esse argumento. E o próprio Deus? Porque a gente está trabalhando aqui com coisas que começaram a existir. E o universo começou a existir. O problema é passar a existir, né? Então, havia um momento em que não se existia e se passou a existir. É por isso que a premissa 1 é muito clara. Tudo que começa a existir tem uma causa. Ele não diz assim, tudo que existe tem uma causa, sabe? Ele diz que tudo que começa a existir tem uma causa. Tá. O universo começou a existir. Importante Logo, isso. o universo tem uma causa. E é interessante também porque, de certa forma, você também exclui aí as outras divindades, né? Porque dentro do pensamento pagão, as outras divindades elas passam a existir em algum momento também. E aí você já põe essa causalidade de antes. Então tinha uma coisa antes que causou, outra coisa antes que causou, e aí você entra no loop infinito. Mas quando você chega no Deus bíblico, fala, antes que tudo se formasse, tu já eras Deus. Então a Bíblia já assume um Deus que está fora desse problema. Ela já assume, ela já propõe uma divindade que não tem início, né? Uma coisa interessante desse argumento é a gente pensar o seguinte, o Craig sempre chama atenção para isso, sabe? Não importa se esse argumento é a base da nossa fé ou não. Não importa se a gente tem outros argumentos contra a existência de Deus. A questão é que esse argumento é congente. Esse argumento é bom. Então, isso é muito importante porque a pessoa diz, mas o problema do mal mostra, ou então como você falou, né? Mas cadê aí o Deus encarnando? Não. Vamos perceber aqui o que é que esse argumento mostra. Onde é que ele chegou, né? Argumentos têm um escopo limitado. Então, esse argumento chega até aqui, e até aqui a gente deve ficar no nível argumentativo. Exigir, ele não se propõe a dar mais do que ele exigiu, né? Exatamente, esse argumento ele tem apelo para mim quando eu tento... que a gente tem dias que a gente acorda mais só racional, sabe? E a minha mulher fala para mim às vezes que tem dias que eu sou insuportável, porque eu quero debater tudo, quero discutir tudo e tudo tem que ter explicação. Tem dias que a gente acorda assim, né? Deve ter a ver com a química do cérebro, sei lá eu. E esse argumento me pega, porque ele fala, não, peraí, tem coisa aí. Tem coisa aí. Então, por mais que realmente não vai ser isso que vai me fazer me ajoelhar e orar no dia a dia, mas nesses dias assim, eu falo, não, peraí, não dá pra falar que não tem nada. E alguma coisa tem, porque não dá, as coisas não se resolvem desse jeito. Você olha pro universo, não é pura lógica matemática e tudo tá resolvido. Tem mistério, tem alguma coisa aí. Os argumentos que me
pegaram nos últimos anos tem a ver quando eu comecei a refletir, ler a partir de alguns filósofos sobre as consequências da não crença em Deus, as consequências do naturalismo. Isso aí me pegou, sabe? Principalmente, e por isso que eu estou até estruturando os meus argumentos, as consequências cognitivas, em termos até das nossas faculdades cognitivas, da possibilidade de conhecer, porque, assim, existe um ônus com relação a um Deus todo-poderoso, completamente bom, e o mal, né? Porque como você conciliar essas três coisas? E isso é uma discussão milenar, Sim. inclusive que você tem nas escrituras. Então, o pessoal pensa, tá vendo? Isso aí é um problema para o crente. Só que o que, é que as pessoas não sabem, né? Que o naturalista, ele também tem seus calcanhares de Aquiles, sabe? E calcanhares de Aquiles estes que quando você vai pensar, caramba, o naturalismo implica isso, isso pega o cara assim de um jeito, quando ele vai pensar na consequência da crença dele, é significativo. Por exemplo, vou dar um exemplo, Rony, todos nós temos crenças, sabe? O que é as nossas crenças? Geralmente, no senso comum, as pessoas pensam no termo crença, diferente do que pensa dentro da filosofia. No senso comum, as pessoas pensam crença como meramente um estado de acreditar em algo que é menos forte de conhecimento. Eu acredito, tu conhece. As pessoas fazem esse dualismo. Mas crença na filosofia é um estado necessário para o conhecimento. Por quê? Porque ele é um estado de representação do mundo. Sabe? Então, os meus sentidos, quando, digamos assim, uma sensação alcança a minha percepção, eu formo crença de que eu estou aqui no computador. Quando, na minha memória, eu vou me lembrar do que eu fiz hoje de manhã, eu formo a crença de que eu dei aula. Então, assim, todos esses estados representacionais dentro da nossa mente são crenças. Qual é o desafio, Rony, para o naturalismo, em primeiro lugar? É como a crença pode surgir meramente da matéria, sabe? Isso aí é um problema seríssimo para o naturalista. Como é que a crença pode surgir da matéria? Leibniz, tem um filósofo Leibniz, que ele deu um argumento, meio que quando eu penso nesse argumento, eu fico muito inquieto, sabe? Ele disse o seguinte, você entra no moinho, na época dele era um moinho, sabe? Ele tem um livro, uma obra dele chamada Monadologia. No parágrafo 17 ele vai dizer isso. Você entra no moinho e você pensa no seguinte, você vê as coisas dentro do moinho, né? Uma engrenagem batendo numa outra, uma peça se chocando com outra. E por mais complexa que aquele seja o moinho, você nunca vai encontrar algo como uma vida mental, como uma crença, como uma percepção, como uma memória. Você nunca vai encontrar esse tipo de coisa naquele moinho. Aí o Leibniz ele dá meio que um argumento contra, digamos assim, um argumento por analogia. Ele vai dizer, agora pega o nosso cérebro. Quer dizer, ele não diz isso, né? Mas eu estou usando o argumento dele. Pega o nosso cérebro, aumenta bem muito. Se tu entra no nosso cérebro, dificilmente tu vai encontrar, assim, algo como uma percepção, algo como, pronto, esse neurônio aqui é o neurônio da crença em Deus. Esse neurônio aqui o neurônio relacionado à memória afetiva dele, etc. Sabe? Então, isso para mim é um problema para o naturalista. Sabe? Como é que o naturalista explica de crença? Qual que é o pulo da física para a metafísica, né? Uhum. Que é o seu cérebro físico, mas de onde nascem as ideias, de onde nasce a crença. Isso realmente muito intrigante. Né? E quanto mais você pensa, mais você percebe o absurdo das ideias, desse tipo de noção completamente naturalista, entendeu? Porque, que é o que o pessoal fala, né? O que é um cientista? O cientista é um punhado de átomos estudando átomos. Uhum. Tipo, um punhado imenso de átomos estudando átomos. Mas quando você pensa nisso, não faz sentido isso, né? E mais, Rune, tem um problema aí, meu, que é muito significativo, que é assim, que as nossas crenças existem duas estruturas, né? Que é assim, o conteúdo delas, por exemplo, Deus existe significa o quê? Que há tal pessoa toda poderosa, totalmente boa, que criou o mundo. Então, esse é o conteúdo dessa crença, Deus existe.
Existe uma estrutura neurofisiológica também que, digamos assim, que gera a crença, né? Que também está ali por trás daquela crença. Então, e mais dentro de uma antropologia, digamos assim, cristã, dentro de uma tradição adventista, a gente pode dizer assim, tem alguns filósofos que vão ficar tão inquietos com isso, que eles vão dizer, é porque existe uma alma imortal, existe uma alma, etc. Tem outros filósofos que vão dizer, não, a gente tem essas duas estruturas neurofisiológicas, a questão a relativa ao conteúdo da crença e a relativa à estrutura física, que permite até a possibilidade do conteúdo. Mas aí é que está, Rony. Para o naturalista, a gente tem as crenças que tem não em função do conteúdo, porque o conteúdo é inerte. A gente tem as crenças que tem em função dessa estrutura neurofisiológica. As crenças da gente são epifenômenos dessa estrutura, são uma mera consequência dessa estrutura neurofisiológica. Quando você para pensar nisso, você bota em xeque a própria racionalidade. Tá. Quando você para pensar nisso, você coloca em xeque a confiabilidade de qualquer crença que você tenha. Porque, no final das contas, todas as suas crenças, elas não são importantes ou racionais ou verdadeiras em função do conteúdo delas. O conteúdo é irrelevante. Elas são importantes, verdadeiras, em função de um processo físico. Só que o processo físico, ele é inerte com relação ao conteúdo. Vou dar um exemplo bem claro, Rony. Se eu pego uma pedra, jogo, e essa pedra quebra um vidro, esse movimento todo acontece não em função do conteúdo, é porque o vidro sabia que era uma pedra e quebrou, mas se fosse uma bola de golfe, não. É em função de processos físicos que acontece o que acontece. Se Bruno joga pedra, se Runner joga pedra, se Plantinger joga pedra, é irrelevante quem joga pedra. Se o processo físico ocorre, a consequência vai ser trazida, entendeu? De certa forma, a gente volta ao nosso início da conversa, que tudo vira impessoal. Até as pessoas são impessoais, porque elas são meros processos fisiológicos. Uhum, exatamente. Então, essa consequência, para mim, no naturalismo é muito perturbadora. Tá. Essa consequência, assim, porque o cara diz assim, tem dúvidas sobre a existência de Deus, tem um ônus, etc. Mas se você também for pensar nas dúvidas que o naturalismo coloca diante de você, não é tão fácil escapar E delas, fora não. um problema que é até anterior, eu acho que é a moralidade, né? Claro, se você não tem um referencial de moralidade, toda moralidade é subjetiva e acabou. Você não consegue dizer que era errado o nazista botar um judeu dentro do forno e queimar só porque ele era considerado uma raça inferior. E aí, o que diz que é certo ou o que é errado? Se você não existe, se não existe uma origem externa da moralidade, ela vira total. Não tem como dizer que ela não é subjetiva, que não é só um fator cultural, sociológico. E se é só um fator cultural, sociológico, ela se torna sempre, ela vai ser subjetiva, ela vai ser sempre condicional. Tipo, e de certa forma a sociedade até admite até certo ponto isso, né? Porque se você se te faz feliz, então ninguém pode dizer que é errado, né? Esse tipo de coisa. Mas nunca isso funciona quando alguém age contra você. Quando mata alguém da sua família, ou quando pega coisas que são muito sensíveis na sociedade, quando alguém abusa de uma criança. Acho que talvez esse seja um exemplo que é muito mais difícil de conciliar. Quem disse que abusar de uma criança é uma coisa errada se nós somos só punhados de átomos? Não existe certo e errado. Todos nós somos máquinas biológicas. Então, isso também é uma outra perspectiva assustadora, né? Você desmorona tudo. E se o aparato, com relação às nossas faculdades cognitivas, né, se o aparato cognitivo da gente digamos assim, não teve um agente inteligente por trás, ele não é digno de confiança, de jeito nenhum. Porque, mais uma vez, ele faz o que faz em função de um amontoado de células e átomos batendo um com o outro. Eu dou um exemplo que deixa isso muito claro. Toda vez, Rune, que a gente relega, digamos assim, ao acaso
A gente pode dizer, ou seja, há algo não supervisionado. Quando a gente relega algo ao acaso, a gente passa a desconfiar da confiabilidade daquilo. Vou dar um exemplo. Tu tá com dor de cabeça, ruim, tá andando na rua e tu encontra um remédio. Tu encontra esse remédio. Só que qual é a questão, Rony? Tu não sabe de onde esse remédio veio. Tu não tem mais nenhuma informação com relação às origens, ao funcionamento e a como aquele remédio veio parar ali. Tu não sabe se tu pode confiar nele ou não. Aí é que tu tem a dor de cabeça e toda a predisposição para tomar ele, mas tu não sabe se ele é digno de confiança, porque tu não sabe de onde ele veio. Então, quando a gente coloca em xeque as origens da nossa, por exemplo, confiabilidade cognitiva, a gente não sabe se a gente pode confiar no nosso aparelho cognitivo. Isso é um problema que eu vejo no naturalista, sabe? Assim como a gente não digamos assim, assim como a gente não sabe que há normas objetivas para o certo e errado, no final das contas, o verdadeiro e o falso também é uma questão de normatização, sabe? Tá. E Uhum. distingue o verdadeiro do falso. E esse é um pouco do meu argumento, sabe? Bom, no naturalismo não tem, sabe? No naturalismo não tem o que poderia objetivamente distinguir, não, isso aqui é uma norma objetiva, isso aqui é uma norma não objetiva. Por quê? Porque se tu deriva esses padrões da natureza, a natureza é o que é, ela não tem padrões. Tá. A Vira, natureza... a lógica vira um erro. A lógica vira nós só evoluímos para pensar que isso é lógico, porque antigamente essa ferramenta ajudava a gente a caçar mamute. Então a gente tem a ilusão de que existe lógica, mas não existe nada é lógico, nada é racional. verdadeiro ou falso. Então, e uma coisa é eu argumentar que algo funciona, mas nem sempre aquele que funciona é verdadeiro, né? Aí os comprimidos de farinha que o pessoal toma pensando que cura dor de cabeça, ela realmente acha que cura dor de cabeça, mas não foi o comprimido que curou em si. Tá. Porque uma coisa digamos assim, a força pragmática de uma crença, outra coisa é saber se ela é realmente verdadeira ou falsa. Se foi em função daquele comprimido, a dor de cabeça foi curada, né? Uhum. Então a gente está falando aqui de coisas diferentes, digamos assim. E dentro do naturalismo, eu penso, você não consegue derivar normas objetivas para o conhecimento, você coloca em dúvida as suas capacidades cognitivas, você não consegue saber distinguir quer dizer, você sabe distinguir o verdadeiro e falso, mas quando você pensa realmente, Você não você pode não sabe confiar, né? se aquilo é confiável, Esse é o ponto. Tá. Bruno, a gente já tá com 2 horas de conversa e por mim a gente ficava mais 3 aqui. Mas o vídeo já tá longo. E a gente pode fazer de novo essa conversa outro dia. Que eu sei que você tem até mulher, filha e três aulas diferentes em 3 níveis diferentes aí de superior, médio e básico, mas, cara, foi muito legal a gente conversar. Fazia tempo, inclusive, que eu não sentava e conversava um pouco assim com você. Aí É verdade, eu acho que foi coisa de 4 anos. já fazia. Uns 3 anos, 4 anos. Mas vai ser legal. A gente. Esse, é bom que não tem um número finito de vídeos que a gente pode fazer. Então a gente pode de vez em quando sentar e ter uma conversa dessa daí. E pode até pegar um desses assuntos e destrinchar um pouco mais. Eu queria depois saber quais são os argumentos que você estava desenvolvendo aí em relação à existência de Deus. E é isso daí, cara. Se tem alguma coisa aí que você queria deixar aí para no final? Não, eu penso que é isso. Eu agradeço tipo, toda vez que é para falar de filosofia e eu tenho um prazer enorme, sabe? Porque tem outras coisas que assim eu até gosto de falar. Agora, prazer mesmo é quando eu vou falar de filosofia, desse ponto que eu estou dedicando minha vida acadêmica, sabe? Essa questão dos argumentos, da racionalidade da crença, tal. Então, por isso que para mim é sempre muito satisfatório falar sobre essas coisas, sobre essas grandes questões da vida. Você é um cara que que é assombra, que o universo te assombra, te maravilha, né? Que tem o, como que é o nome? O Talma. Talma. Você é um cara com muito Talma. Legal, Bruno. Então tá bom. Então qualquer coisa a gente se fala mais aí e a gente tem outras conversas aí. Valeu.
Tem.